Já preguei em muitos lugares, irmão, mas em cima de um botijão, acho que é a segunda vez. Né? Queria que você perguntasse à pessoa que está ao seu lado assim: você é influenciado pelo quê? Quem é que te influencia? Fala aí. Pergunta para essa pessoa que está ao seu lado: quem é que te influencia? Não, eu não sou influenciado por ninguém, é verdade? Será? A roupa que você usa é influência de alguém ou não? O refrigerante que você bebe, espero que seja só refrigerante. Aquilo que você acredita como verdade, não é? Está muito voltado à influência de alguém. Na verdade, nós continuamente estamos sendo influenciados. E às vezes nem percebemos. Quando você liga a televisão, você está sendo influenciado por um comercial, você está sendo influenciado por alguma boa ideia ou alguma situação que vai estar muito ligada à tua própria vida, não é? Quando crianças, somos influenciados pelos nossos pais, mas depois que nós crescemos, nós muitas vezes permitimos algumas influências em nossa vida que acabam nos trazendo prejuízo. E aí a gente começa a perceber o quanto Deus quer nos influenciar. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 13 até o versículo 16. Ontem nós falamos sobre alguns princípios para exercer uma influência, para ser um grande influenciador. E hoje nós queremos ver um pouquinho do que Jesus diz sobre essa perspectiva de influência. Mateus, capítulo 5, versículo 13 até o versículo 16. Quem achou, diga amém. Olha Deus, quem não achou, diga estou procurando. Oba, vamos lá. Então, Mateus, capítulo 5, versículo 13, diz a palavra de Deus assim: vós sois o sal da terra. Escuta, meu irmão, olha o que a Bíblia começa a dizer: vós sois, não é? É uma afirmação, não é uma dúvida, é uma confirmação. Quem você é? Oba, sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois, mais uma vez, a mesma expressão. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia, a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos... Muito bem, irmãos. Isso, por favor. Ontem nós começamos a falar sobre essa perspectiva, irmãos, da importância de entendermos a visão de ser influenciador. Porque, na verdade, quando você não é um influenciador, você acaba sendo influenciado. E aí começam situações que acabam determinando aquilo que você vai pensar, como você vai usar, o que você vai fazer, as decisões que você vai tomar, estão muito relacionadas a essa questão. Então, obrigado, querido. Então a gente começou ontem a pensar um pouco sobre essa questão. Um homem, pensando na influência na prática, um aviador, ele era alguém extremamente preparado, alguém capacitado. E ele saiu num voo e começou a fazer as manobras e percebeu que o avião não estava muito bom. Alguma coisa estava errada dentro do avião. E ele conseguiu equilibrar a coisa, mas não tinha jeito, a coisa começou a piorar, e o avião começou a dar mais problemas ainda, e ele, com a sua experiência toda, tentou pousar o avião, conseguiu pousar o avião, mas ele destruiu completamente o avião. E aí, depois de um estudo profundo para saber o que havia acontecido, porque aquilo nunca tinha acontecido, perceberam que aquela pessoa que devia ter colocado o combustível correto, que era aquele homem que estava responsável pelo combustível, ele colocou o combustível errado. E por causa disso, deu perda total no avião. Não teve mais possibilidade de uso do avião. Então esse homem chegou até aquele homem que estava responsável pelo combustível, pelo abastecimento, e disse a ele: o que aconteceu? Por que você fez isso? E ele disse: olha, não foi intencional, me perdoe. Eu errei, eu sei que tem um prejuízo tremendo, estou disposto a pagar todo o prejuízo. Eu sei que você poderia ter morrido, mas não foi de propósito. Eu acabei não prestando atenção e acabei tomando uma decisão errada. E aquele piloto, então, na sua grande experiência, diz: eu vou perdoar você, mas com uma condição, que a partir de hoje, só você, seja aquele que vai ser
a pessoa que vai abastecer os meus aviões. Então, na verdade, quando ele deveria dar uma situação, uma palavra final para esse homem, ele deu uma nova oportunidade. E a partir daquele dia, aquele homem nunca mais errou de colocar o combustível. Exatamente por quê? Porque ele recebeu uma oportunidade. Ele recebeu uma grande influência. E ontem nós estávamos falando que Jesus fez o mesmo. Jesus, ele fala, Pedro, você vai me negar? E Pedro diz, eu dou a minha vida por ti, Senhor. Eu estou disposto a morrer por ti, Senhor, eu faço qualquer coisa por ti. E Jesus, o galo vai cantar. Tu vai me negar, Pedro. E o que acontece, irmãos, é exatamente o que Jesus fala. Pedro nega Jesus. Mas Jesus morre, ressuscita, e agora, qual é a palavra de Jesus para Pedro? Dizendo assim, Pedro, tu me amas? E ele diz, Senhor, eu te amo. E a palavra de Jesus é assim, apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus deveria excluir Pedro, o que Jesus faz? Traz uma grande influência sobre a vida de Pedro. E a partir daquele dia, Pedro nunca mais foi o mesmo. Então ontem nós estávamos mostrando, irmãos, que influência é diferente daquilo que nós pensamos. Os valores da influência tornam-nos pessoas totalmente diferentes daquilo que nós estamos imaginando ser. E aí, pensamos então, no que é realmente influência. Rapidamente, vamos ler junto? Influência é poder ou que tem um efeito sobre uma pessoa ou condição. E aí a gente começa a pensar nessa influência social. E olha só o que é influência social. Alguém é influenciado socialmente quando o seu comportamento se altera na presença real ou imaginária de outrem. Então, influência está muito relacionada à perspectiva de mudança. Mudança de valores, mudança de atitude, mudança daquilo que nós muitas vezes acreditamos. Não é? E hoje nós estamos vivendo isso. As pessoas acreditam de uma maneira e de repente elas mudam. E daqui a pouco elas mudam de novo. De acordo com a velocidade da informação, a velocidade daquilo que tem acontecido no nosso tempo, as pessoas mudam. Parece que ninguém mais permanece naquilo que deveria permanecer. Mas começa a agir de uma maneira totalmente errada, contrária àquilo que a palavra de Deus diz. Falamos que a base da influência é a confiança. Não é? Pessoas influenciam pessoas. 92% dos consumidores confia mais em recomendações feitas por outras pessoas do que pelas próprias marcas. Além disso, o conteúdo compartilhado por influenciadores gera 11 vezes mais resultados do que qualquer campanha tradicional. Então a gente começa a ver, irmãos, que a influência, ela está diretamente ligada. E como ela faz? Como é que ela se manifesta? Para agir, sempre buscamos uma referência que possa nos influenciar. Isso chama-se prova social. Quando você vai no médico, a primeira tendência que você tem é perguntar, esse médico é bom? Ou então diz assim, você tem plano de saúde? Mas é importante, quando alguém fala sobre outra pessoa, e ela como que referenda aquela pessoa, a tua tendência qual é? É dizer, puxa, eu vou procurar essa pessoa, porque ela parece ser boa, porque nós temos uma referência a partir disso. Então, clientes, especialistas, celebridades, multidão e amigos, são aqueles que nos influenciam diretamente. Algumas pessoas falam que ainda hoje, o boca a boca é a melhor forma de marketing. Então a gente começa a ver que, querendo ou não, em todo tempo nós estamos sendo influenciados. E a pessoa que está do seu lado, ela respondeu que ela é influenciada por quem? Vai dizer que é por Jesus, né? Glória a Deus. Oh, que maravilha. Jesus é que te influencia. Que maravilha. O tempo todo é Jesus que te influencia. Amém? Mas só que não. Tem situações que você vai ser influenciado por pessoas. Há situações que você vai ser influenciado exatamente por aquilo que você está vivendo. E nós mostramos muito das nossas emoções a partir disso e como estamos. Quando passamos por provas, por situações difíceis, nós vamos demonstrar como nós estamos. Se os nossos valores permanecem, se nós estamos dispostos a permanecer, ou se estamos mudando o tempo todo e não temos uma coisa chamada paciência e persistência. Como falamos hoje com os homens. Cadê os homens? Oh, glória a Deus. Foi uma bênção hoje de manhã. Isso tudo falamos ontem, irmãos. Eu vou correr um pouquinho mais aí, tá bom? Para a gente avançar. Para que haja influência, você precisa de autoridade, reciprocidade. Não é? E aí começamos a pensar nesses 3 passos. Trate pessoas como você gostaria de ser tratado. Valorize de forma honesta e sincera. Desperte um forte desejo nas pessoas. Jesus agiu como aquele piloto, investindo na vida de Pedro de uma maneira
extraordinária. Você não veio ontem, você perdeu, irmão, desculpa, viu? Só que eu vou ter que correr um pouquinho mais. Mas, na verdade, por que Jesus escolheu a Pedro? Você escolheria Pedro? Eu não escolheria Pedro. Não é? Mas Jesus escolhe Pedro. E o texto lá em Marcos capítulo 3, versículo 13, ele diz, ele escolheu aquele que ele mesmo quis. Jesus escolheu quem ele quis. Então, irmãos, Jesus escolhe Pedro porque a sua influência ia fazer toda a diferença na vida de Pedro. Ia suprir as suas deficiências, porque a influência de Jesus em nossa vida começa a suprir as nossas deficiências, começa a mudar, a transformar, a nos livrar dessas deficiências que temos. E comentamos bastante isso ontem. Né? Jesus acreditava em sua influência. Alguém influenciado por Jesus nunca volta. Pedro nunca mais voltou atrás. E como é que foi a morte de Pedro? Foi crucificado de cabeça para baixo. Por que ele foi de cabeça para baixo, irmãos? Porque ele diz, eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Alguém que negou Jesus, alguém que podia ser desprezado, alguém que podia ser colocado de lado, alguém que, está excluído. Jesus dá uma nova oportunidade para ele. E essa oportunidade gera uma influência na vida desse homem, e ele se torna um dos homens mais importantes do início do Evangelho. A Bíblia diz que a primeira pregação de Pedro, quantas almas se converteram? 3.000 almas. Segunda, 5.000 almas. Pedro, a Bíblia diz que ele passava, e onde ele passava, a sua sombra curava. Dá para imaginar um homem desse, irmãos? Um homem cheio de Deus. Um homem cheio da presença do Senhor. Ele foi transformado, porque ele recebeu uma nova oportunidade. Ele recebeu, na verdade, uma influência. Quando nós somos influenciados, depois de viver situações adversas, nós começamos a entender que alguém influenciado realmente por Jesus não volta atrás. Segunda coisa, a influência é dirigida pela presença. Em tua presença, a plenitude de alegria. Jesus continua nos influenciando com a presença do Espírito Santo durante toda a nossa vida. Irmãos, você tem uma influência constante. E sabe onde ela está? Dentro de você. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E esse Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo vive em nós, mora em nós, para que possamos fazer a vontade de Deus, para que possamos ser dirigidos a toda a verdade. E o Espírito da verdade vos guiará. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, ele foi nos dado para nos capacitar a viver a vida cristã, a viver uma vida segundo Deus, a ter um coração voltado para Ele, a nos influenciar, para tomar uma posição totalmente diferente. E aí eu volto à minha pergunta, quem é que está te influenciando? O Datena? Quem é que está te influenciando? É só você começar a ver as suas atitudes, que você vai entender quem realmente está te influenciando. Agora eu queria desafiar você a deixar que a presença do Senhor te influencie. Deixar que o Espírito Santo dirija os teus passos. Que você seja cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo? Glória a Deus, irmão. Se não é, busque. Se não é, entregue-se, para que o Senhor possa ministrar a tua vida e você seja influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Ontem nós falamos mais uma coisa. A influência me leva a uma nova. A partir da influência de Pedro, ele começou a tomar uma nova vida. Ele foi uma outra pessoa. Ele reagia de outra maneira diante das adversidades. Pedro estava disposto agora a dar realmente a sua vida, não da boca para fora, mas de verdade. No entanto, que ele fez isso. Ele deu a vida por causa da causa do Senhor Jesus, por causa do Evangelho. Quando somos influenciados, nós vamos até o fim. Quando somos realmente influenciados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos cumprir o que Deus quer que a gente cumpra. Nós vamos viver o que Deus quer que a gente viva. Nós vamos realizar e amar aquilo que Deus ama, e investir naquilo que Deus investe. Diga amém. Está fraco? Diga amém, irmão. Glória a Deus. Então, quando nós somos influenciados por um monte de coisa pelo mundo, nós não vamos amar aquilo que Deus ama e não vamos investir naquilo que Deus investe. Mas outras coisas vão começar a tomar a frente, e o nosso tempo, e o nosso dinheiro, e o nosso valor, e de repente a nossa visão começa a ser totalmente transformada, e somos influenciados pelo mundo. Quer ver uma grande influência? Você tem que trabalhar.
Trabalha, trabalha, trabalha. Seu nome é trabalho e o teu sobrenome é hora extra. Não é assim? Está certo isso? Aí perde a família, perde a saúde, e aí tudo que ganhou começa a gastar com remédio. Porque aí você vai ficar bom. Não é assim? Essa é uma boa influência, não é, irmão? Claro que não. Todos nós precisamos trabalhar. Nós precisamos ter equilíbrio. Nós precisamos viver uma vida totalmente diferente. Agora, queridos, se você não for influenciado pelo Espírito de Deus, pela presença de Deus, pelo poder e a palavra de Deus, alguma coisa vai te influenciar, querendo você ou não. Você vai permitir que um amigo te influencie, você vai permitir que uma situação te influencie, até que o dinheiro, que é um Deus, pode te influenciar. Mas quando eu sou influenciado por Jesus, eu estou pronto a viver uma nova vida, uma novidade de vida a cada dia. Mais um pouquinho, irmãos. Ontem nós terminamos com isso. A influência gera influência. A influência gera influência. Pessoas influenciadas por Jesus sempre irão influenciar, sem ser. A Bíblia diz que aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, ele julga todas as coisas, por nada é julgado. 1 Coríntios capítulo 2. A Bíblia diz que através do Espírito Santo nós temos a mente de Cristo. Então nós pensamos como Cristo, somos influenciados pelo Espírito de Deus e vamos agir como Cristo, pela palavra e pelo Espírito Santo. Você é esse? Amém, irmão? Você é esse mesmo? Está sendo influenciado pelo Espírito de Deus? Está sendo influenciado pela palavra de Deus? Ou está sendo influenciado pelo teu coração, pelas situações da vida, por pessoas? Se você não influenciar, você vai ser influenciado. Hoje, nós continuamos falando sobre influenciados para influenciar. Influenciados para influenciar. Só influencia quem foi influenciado. Só influencia com o poder de Deus quem tem experiência com o poder de Deus. Só influencia com a palavra quem tem conhecimento da palavra. Porque, irmãos, eu não posso viver uma coisa que eu nunca tive. Eu não posso levar pessoas onde eu nunca fui. Porque eu não conheço. Escute. Em um livro americano, Who's Bigger, um homem, ele escreveu, Steven Skinner, professor de ciência da computação, e Charles Ward, engenheiro do Google. Eles têm uma prática interessante. Eles começaram a procurar na internet as pessoas que mais são buscadas em termos de influência. E eles listaram 5 pessoas que têm maior influência no mundo. E a quinta pessoa Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, durante a Guerra Civil Americana, contribuiu também para a abolição da escravidão. Abraham Lincoln está na 5ª posição. Na 4ª posição, William Shakespeare, poeta, dramaturgo e ator. Na 3ª posição, Maomé, fundador e principal profeta do Islã. Na vice-liderança, Napoleão Bonaparte, um estrategista e político. E adivinha quem eles colocaram em primeiro lugar? Que coisa linda, né, irmãos? Quem é o homem que mais influencia hoje na internet? Jesus, diga. Quem é o homem que mais influencia hoje na internet, irmão? Oh, glória a Deus. É isso aí. Isso não são crentes que estão dizendo, mas são pessoas que estão constantemente na internet, têm um conhecimento tremendo disso, que o homem que mais influencia a vida das pessoas chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E ele não tinha celular, ele não tinha internet, né, irmão? Ele não tinha rede social, mas ele foi alguém que marcou a vida das pessoas. As nossas vidas foram marcadas pelo Senhor Jesus. A forma dele viver, a forma dele agir, mudou a história. Por isso nós vemos Jesus antes, temos a história antes e depois de Cristo. E esse Cristo, ele influencia com algumas características, irmãos, muito interessantes. Não é? Porque ele traz para nós uma incontestável liderança e influência que pode mudar totalmente a história das nossas próprias vidas. E a vida daquelas pessoas que conhecem verdadeiramente Jesus. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre um psiquiatra que começou a estudar a inteligência de Jesus. Lembram dele? Augusto Cury. E esse homem começou a estudar a inteligência de vários homens. Ele resolveu, vou estudar a inteligência de Jesus. O que aconteceu? Ele se converteu. Ele percebeu o quanto Jesus é tremendo. Ele fez um perfil psicológico da pessoa de Jesus. Ele percebeu, não é possível um homem ser assim. Não é possível um homem aguentar o que aguentou. Não é possível um homem viver da maneira que ele viveu. E isso atuou tão
fortemente na vida de Augusto Cury, que a vida dele foi transformada, e esse homem vem a se converter, porque foi impactado com a influência do poder de Deus. Jesus, ele falou sobre 3 áreas, que nós lemos aqui, 2 delas. Jesus disse que a maior influência, ela tem manifestação através de 3 metáforas. A primeira é o sal da terra. Segunda, a luz do mundo. E terceira, o fermento. E é interessante pensar nisso, né? Porque Jesus, irmãos, a primeira influência que esses homens trouxeram como realidade, que Jesus tem, é uma influência moral. Jesus influencia e revoluciona, através do seu discurso, os princípios e os valores. Jesus vem dizendo sobre igualdade, Jesus vem dizendo sobre o divórcio, a monogamia, Jesus vem falando sobre o amor. Essa foi a grande mensagem de Jesus. Num tempo, irmãos, que os fariseus falavam assim: fale o que eu, ou faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. No meio de pessoas que estão cansadas de ver mensagem morta, as mensagens das pessoas não acompanham a vida delas. Elas pregam uma coisa e vivem outras totalmente diferentes. De repente Jesus vem anunciando o reino de Deus, mostrando a palavra de Deus, mostrando a verdade de Deus e o reino de Deus. E tudo isso com uma grande palavra, e pequena palavra, que chama-se amor. Jesus interpretou a lei. Quando você vê Jesus falando, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, meu irmão, se você prestar atenção, os mandamentos são exatamente isso. Os 10 mandamentos é uma ação entre você e Deus, e uma ação entre você e o próximo. E agora Jesus resume os 10 em 2, dizendo, ame a Deus sobre todas as coisas, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então Jesus vem trazendo para nós valores, valores que não podem sair do nosso coração, princípios eternos, que tem que permanecer em nossas mentes, e que a gente comece a viver a partir dos princípios de Deus, sendo totalmente influenciados por esses princípios, ao ponto disso estar dentro do nosso coração, e a gente não aceitar outra coisa. Eu não sigo Jesus porque a minha mãe segue, eu sigo Jesus porque eu amo. Eu dou o dízimo, não porque é obrigado, eu dou o dízimo porque eu amo Jesus. Eu sirvo, eu dou toda a minha vida, não porque as pessoas estão vendo eu fazer isso, mas porque eu amo. E meu irmão, toda a nossa ação, todo o nosso serviço, Deus quer que seja marcado pelo amor. Se você tiver que fazer alguma coisa, faça por amor, para a glória de Deus. Hoje em dia nós vemos as pessoas fazendo sempre com um interesse atrás. Sempre com uma posição de interesse atrás. Mas o que Jesus vem fazer é totalmente diferente. Por isso Ele revoluciona, influencia diretamente a vida daquelas pessoas que estavam ali junto dele, principalmente seus discípulos. Aqueles homens que andavam com Jesus foram impactados pela atitude que Jesus tinha, pelo coração que Jesus tinha, pelo amor que Ele demonstrava, pela ação de Deus sobre a vida dele. E Ele disse agora, vai, vocês precisam ir, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. O que Deus quer é que a gente continue aquilo que Jesus começou. Deus te dá capacidade e te influencia diariamente pelo Espírito Santo para que isso seja uma verdade. Outra influência de Jesus que revolucionou é a influência artística, não é? Olha só, a Biblioteca do Congresso norte-americano, considerada a mais completa biblioteca do mundo, registra mais obras sobre Jesus do que qualquer outra pessoa. Há inúmeros livros, músicas, filmes, documentários e pinturas sobre Cristo. Olha só, a maior biblioteca é uma biblioteca que tem mais livros sobre uma pessoa que revolucionou o seu tempo. Mas não só o seu tempo, vem revolucionando por anos. O nome dele? Jesus. Além disso, ele tem uma influência legislativa. A lei inglesa e norte-americana, consideradas como modelo para todo mundo, deve sua existência basicamente ao inglês John Locke. Não é? E olha só, e alguns americanos, todos os cristãos ideais de liberdade, justiça e igualdade pregados por Jesus. Esses homens, eles estabelecem toda a legislação a partir da Bíblia. E há muitos princípios até no Brasil que estão debaixo da Bíblia. Você lembra que a gente vê alguns filmes e a pessoa para falar, né, para ser testemunha, ela tinha que colocar a mão sobre a Bíblia. Né? Mesmo mentindo, mas ele colocava a mão sobre a Bíblia.
mostrando que a Bíblia tem toda a autoridade. Aquilo que Jesus veio ensinar tem valor. E se você vive pela palavra, você vai bem. Você vai de glória em glória, de sucesso em sucesso. Você começa a viver apesar das dificuldades que são normais. Jesus, além disso, ele influencia os estudos. Aqui diz que somente nos Estados Unidos, 128 faculdades foram estabelecidas nos primeiros 100 anos da história do país, fundadas pela igreja. Ali com Lutero e Calvino, a gente começa a ver uma grande manifestação do ensino, não é? Principalmente porque Lutero abre as portas e traduz a Bíblia, e agora não é só o clero que tem a Bíblia, agora o povo começa a ter a Bíblia e começa a ler a Bíblia. Por quê? Por causa da pessoa de Jesus, porque pessoas foram influenciadas pelo poder de Deus. A gente deve glorificar muito ao Senhor, porque se hoje cremos, é porque vidas foram influenciadas por Jesus e cumpriram o que Jesus tinha na vida deles. Irmão, isso é um desafio para mim e para você, porque o Senhor quer que a gente também faça o mesmo, para que outros venham crer, e sejam perdoados os seus pecados, cancelados os seus pecados, e agora tenha vida eterna e vá ao céu. Então o papel que nós temos é um papel muito forte, porque quando somos influenciados, não tem como não influenciar. Quando você foi como que impactado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, você não consegue ser o mesmo. Você vai começar a reagir de uma maneira a ser um grande influenciador. Deus influenciou a história da humanidade e nos convoca a, de modo semelhante, influenciarmos o mundo com sua verdade, com seus princípios, com a sua influência, com aquilo que Deus deu a você, meu irmão, para que você agora comece a realizar coisas grandes. Então a minha pergunta agora a mesma. Quem é que te influencia? Mas agora eu vou estender essa pergunta. Quem é que você tem influenciado? Ou melhor, com o que você influencia? Se não for com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, alguma coisa está errada na tua vida. Porque nada nesse mundo vai suprir as necessidades, nada nesse mundo vai te preencher, você sempre vai ter necessidade de algo, mas quando você é influenciado pelo Senhor, isso completa a tua vida, ao ponto de você não querer só para você, mas agora você começa a dar para as pessoas, você começa a ministrar o coração das pessoas, você começa a dar às pessoas uma grande influência. Aquilo que eu recebi, eu vou começar a ministrar. Aquilo que eu recebi, eu vou começar a abençoar. Eu vou começar a mudar a história de pessoas, a mudar a história do mundo, porque o Senhor continua fazendo isso através da vida de pessoas. E essas pessoas chamam-se igreja. Você é da igreja, meu irmão? Então você foi influenciado, está sendo influenciado diariamente por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, para ser uma bênção, ser sal da terra e luz do mundo. Isso tem a ver com influência. Isso tem a ver com mudar a história da vida das pessoas. Isso tem a ver com se posicionar diante das situações. E é isso que Deus espera de pessoas que foram chamadas. Porque você foi chamado para ser um influenciador. Amém, meu irmão? Você foi chamado para ser um influenciador. Um influenciador com aquilo que você recebeu da parte de Deus. Deus não te chamou para ser o melhor na tua área, a não ser para você influenciar com a palavra de Deus. Deus quer que você chegue a um lugar de destaque. Sabe para quê? Para influenciar pessoas com a palavra de Deus. Com aquilo que você foi influenciado. Deus quer que você procure as melhores posições. Para quê? Porque, meu irmão, se alguém está lá em cima e fala, todo mundo ouve. Agora, se chega lá e ninguém conhece, o que esse cara está falando aí? Quem é esse cara? Ele consegue influenciar? Não consegue influenciar nada. Mas quando você começa a ter uma posição, e Deus quer que você cresça na tua posição, na tua profissão, para que você seja o melhor naquilo que você faz. Para quê? Para que com a tua profissão, com a tua posição, você possa influenciar com a palavra de Deus. E hoje o mundo precisa muito de influenciadores. Hoje o mundo precisa de pessoas que têm autoridade de vida. Pessoas que foram influenciadas por Jesus. Lembra que no início eu falei, você quer saber com quem você influencia? Olha para a tua vida. Você quer saber o que é importante para você? Olha para a tua vida, olha para as tuas escolhas, olha para as tuas decisões. Olha para a posição que tu está agora, que tu vai ver o que é importante para você e o que te realmente influencia. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora.
E eu queria que nós pensássemos nisso, não é, irmãos? Porque o texto começa dizendo, vós sois o artigo definido. Quando usa um artigo definido, ele está dizendo que nós somos um, e não vários. Diga amém. Então nós somos um, irmãos. Vamos lá, irmão. Nós somos um, irmãos. Glória a Deus. E somos uns, vamos influenciar como um. A igreja em Jerusalém, ela foi um impacto para a sociedade, porque a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Eles estavam vivendo juntos, apesar da diversidade. Eles viviam juntos, eles tinham tudo em comum, eles tinham o coração voltado para a mesma coisa. O que? A glória do Senhor. Jesus vai voltar, nós estaremos para sempre com Ele. Esse é o nosso alvo. Importa que Ele cresça e nós vamos diminuir. Está entendendo, meu irmão? Então o texto começa dizendo, você é o sal, eu sou o sal. Isso é um artigo definido, só existe um sal, um único sal. Esse é o sal da terra, que o Senhor estabeleceu sobre nós. Para quê? Para que onde a gente chega, ouve aí, abre o ouvido, para que onde a gente chegar, a gente vai influenciar. Diga amém. Meu irmão, você não pode chegar no lugar e deixar tudo normal. Você vai revolucionar aquele lugar, porque você chegou, porque o poder de Deus chegou na tua vida. Amém, meu irmão? É isso que começa a fazer a diferença. Agora, quando a gente fica com medo, é como se a gente colocasse a luz embaixo desse, qual é o nome desse negócio? Botijão? Tonel, obrigado, tonel. A luz aqui dentro, ela vai fazer algum efeito? Não. Nós vamos esconder a luz não foi feita para ser escondida, mas ela foi feita para colocar no lugar mais alto. O sal foi feito para dar sabor. Porque, irmãos, o mesmo artigo definido, nós vamos ver, o sal e a... Ele não está falando que nós somos uma luz, outra luz, outra luz. Não, nós somos uma única luz. Quando estamos juntos, irmãos, nós realizamos, nós mudamos, diga amém. Mas só que hoje a gente está junto, está brigando. Eu ilumino mais, não, mas eu salgo mais. Aí eu faço mais, eu faço menos. Tu não faz, tu não sabe. Aí isso aqui, peraí, irmão, nós somos divididos. Quando pensamos de maneira diferente, nós somos divididos com relação ao reino, com relação à palavra de Deus. E o que Deus quer é trabalhar em nossa mente, para que as fortalezas malignas caiam por terra, para que a fortaleza que o coração que é enganoso cria, caia por terra, e que a gente possa viver como um, independente das nossas diferenças. Porque o que nos une chama-se Jesus Cristo de Espírito Santo de... É isso que nos une. É isso que faz diferença na nossa vida. Só que, irmãos, a gente está brigando por outras coisas. A gente está envolvendo a nossa vida, investindo a nossa vida em outras coisas. E você vai perceber mais uma vez que tudo aquilo que você investe não te traz prazer nenhum. Chega uma hora que isso enche. Chega uma hora que isso sai do controle, que você não quer mais. Porque um homem longe de Deus, ele nunca será feliz. Um homem longe do Espírito Santo de Deus, ele nunca será um homem completo e uma mulher completa. Por isso, o que Deus quer é que você seja completo. Porque quando você chegar no lugar, você vai transformar esse lugar. Olha só, sal da terra, luz do mundo. Para que serve o sal, irmão? Naquele tempo o sal era feito de uma maneira que ele se tornava insípido. Ele perdia o sabor. E para que serve o sal quando perde o sabor? Para ser lançado, para ser pisado. Colocado nas estradas. Essa é a realidade, não é? Então eu queria pensar com você exatamente essas características. Primeira delas, nós somos sal e luz. Vamos pensar em 3 passos relacionados a essa influência. E o primeiro deles, primeiro passo, vós sois. Eu estou impressionado como a Bíblia está relacionando a nossa identidade. O Senhor, Ele tem necessidade de dizer quem você é. Assim como ele diz, vós sois o sal da terra, ele diz, vós sois a luz do mundo. Isso mostra quem eu sou. E quando eu sei quem eu sou, ninguém pode mudar isso. Está ouvindo, irmão? Se você é o sal da terra, e se você é a luz do mundo, o diabo não pode te vencer. Não é? As situações não podem te influenciar, porque tanto o sal como a luz são instrumentos de influência. Então Deus nos chamou para ser agentes de influência dentro desse mundo. Você está estudando na faculdade, para quê? Para que você está estudando? Para ganhar dinheiro? Para comprar uma casa e casar?
Está ganhando mais que um salário mínimo aí para quê? Fala, irmão. Para que você está fazendo isso? Para que você trabalha? Para que você estuda? Você vai dizer para mim, porque eu tenho que pagar minhas contas. É para isso? Vai continuar pagando conta. Para que você trabalha? Para que você escolheu essa profissão? Por que Deus te deu essas habilidades, esses talentos, esses dons? Para quê? Para tu ganhar dinheiro? Ficar muito rico? Ir para uma praia deserta e morar lá? Não é para isso? Vai influenciar os coqueiros. Gente influencia gente. Deus te deu toda essa habilidade, sabe para quê? Para você influenciar. Deus te deu todo esse dinheiro, sabe para quê? Para você influenciar. Porque quando você vive aquilo que Deus te deu, sabe o que acontece? Deus multiplica sobre você. Está entendendo isso aí? Quando você começa a fazer o que Deus mandou você fazer, com aquilo que Deus já tem te dado, sabe o que Ele faz? Ele começa a prover coisas maiores, para você viver coisas maiores. Está entendendo isso, irmão? Eu era alguém que nem estudava. Não é? Mas eu tinha algo no coração, que era servir ao Senhor. E agora Deus me acrescenta uma esposa abençoada, para que eu pudesse então passar uma pindaíba terrível. E Deus me deu condição no meio daquilo, Deus me influenciou dentro daquilo, para que então a minha vida começasse a ser transformada, para que hoje eu pudesse influenciar pessoas em lugares que eu nunca imaginei. Não só no Brasil. Está entendendo, irmãos? Deus hoje me leva a lugares que eu nunca imaginei estar, em línguas que eu nunca imaginei falar. E Deus me leva a isso para influenciar pessoas, para abençoar a gente, crentes e não crentes. Então, escuta uma coisa, quando você começa a fazer aquilo que Deus mandou, com aquilo que você tem, sabe o que Deus faz? Deus começa a prover coisas maiores, porque Ele sabe que Ele vai usar você de uma maneira maior. Então Ele precisa colocar nas tuas mãos algo maior, porque Ele quer te levar a ser como uma luz. E a luz foi feita para colocar onde? Não, vou de novo, acompanha aí, irmão, vamos lá. A luz foi feita para colocar onde? É o quê, irmão? No varal? Ah, bom. Você vai colocar no varal a luz? Vamos pensar que a luz foi feita para colocar onde? Em cima, no alto. Para que ela é colocada no alto? Para iluminar, para influenciar. Irmão, Deus quer te levar a lugares mais altos, com as habilidades que Ele vai te dar. Para quê? Para te colocar em lugar mais alto. E quando tu estiver no lugar mais alto, o que vai acontecer? Vamos lá, irmão, vem comigo. Você vai influenciar mais, você vai iluminar mais, você vai transformar mais. Estão ouvindo, meu irmão? E a glória de quem vai ser? A glória de Deus. A direção é de Deus. Deus vai ser adorado, glorificado. É isso aí. E Ele vai crescer e eu vou diminuir. E quanto mais eu diminuo, mais eu cresço. Porque com Jesus é assim. Quanto mais eu diminuo, mais eu cresço. Quanto mais eu diminuo, Deus me prospera mais. Quanto mais eu diminuo, Deus faz coisas maiores. Deus me leva a lugares mais altos. Porque, meu irmão, Deus quer continuar influenciando a vida das pessoas. E sabe quem Ele vai usar para isso? Glória a Deus. Você e eu. E eu falo, Deus, eu estou aqui, eu quero. Estou dentro, Senhor. Pode me dar, porque eu vou para cima. Sou Corinthians, vou para cima. Não é? É sério isso. O que a palavra de Deus começa a mostrar para nós é que você é, irmão. Você é sal, você é luz. Agora tu vai ser profeta. Toca na vida do teu irmão e diga assim: meu irmão, tu é sal. Tu é luz.